formos ler o que está no Instagram, por exemplo, da Direção-Geral de Saúde, percebemos que não é preciso lá estar nada. Não é preciso. A frase é a seguinte: a menstruação é um processo fisiológico com impacto na saúde e bem-estar. E depois continuava. É preciso mais alguma coisa? Pois. Podíamos ficar por aqui. Portanto, depois continua. Das pessoas que menstruam. As pessoas que menstruam. Quer dizer, já se fala de menstruação nesta frase. Para que é que se repete? Porquê é que se repete? Eu acho que se repete porque se quer fazer um ponto. Quer-se afirmar uma coisa. Portanto, e o que se quer afirmar é a conformidade com uma ortodoxia que já está na Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, que a gente sabe que tem muitos aspectos, mas muitos aspectos discutíveis, onde a China, designadamente, tem uma força que não é... enfim, que não é aquela que devia ser, não para estas coisas, porque a China também não entra nestes domínios, mas a justificação, quer dizer, e ontem vi alguns artigos, logo todos bastante militantes, publicados em alguns órgãos de informação, em que aparecem pessoas a justificar isto, que dizem que toda a documentação internacional é assim. Calma. É precisamente por isso que há alguma polémica, e a documentação internacional é desse tipo de... E não é verdade, é desse tipo de organismos. É de organismos que têm a ver com as Nações Unidas, onde que é as Nações Unidas que nos Conselhos de Direitos Humanos têm aqueles países que a gente sabe. Portanto, não é norma. Mas deixa só fazer aqui um ponto. E que é o seguinte, não é verdade que sejam todas as organizações internacionais e nem sequer é verdade que sejam todas as agências das Nações Unidas, porque há documentação das Nações Unidas onde a gravidez e a menstruação surgem como só se fala de mulheres e meninas. Sim, mas atenção, a polémica com a J.K. Rowling, com o escritor do Harry Potter, foi por causa de um documento que também saía das Nações Unidas. Sim, mas há agências com linguagens diferentes e consoantes estão a trabalhar para diferentes sítios do mundo. Quando fazem documentação exatamente para os países do Médio Oriente, países árabes, não há cá nada de nada. Não há nada, não é? Pronto. Portanto, e mesmo não tem, não é uniforme essa linguagem dentro das Nações Unidas. Pronto, há pessoas que não percebo como é que há pessoas que se atrapalham com isso. A razão da atrapalhação é simples. É que isto diminui a pouca, quase que insulta as mulheres, não é? Portanto, e as mulheres têm ainda um caminho a percorrer para a igualdade. Portanto, e de repente é como se ficassem invisíveis. Algo que é muito central na sua condição de mulheres, na sua biologia de mulheres. Portanto, a questão não é uma questão de menor. Aliás, devo dizer, por exemplo, que uma das pessoas que aparece a prestar declarações é uma senhora socióloga chamada Maria do Mar Pereira e que diz que acha que tudo isto é um derivado da sociedade portuguesa, a crença que o género está associado à biologia. Ela acha que não está. Portanto, e que é uma coisa muito simples. Acha que não é. E que todas as pessoas do mesmo sexo têm a mesma biologia. Portanto, quer dizer, vamos lá ver. Primeiro que tudo, quem é esta senhora? Esta senhora é uma senhora que saltou a apresentar a si própria como alguém que combate a suposta dicotomia entre a cientista e a ativista. Portanto, a gente fica logo na dúvida. Ela é ativista ou é cientista? É que as duas coisas não coincidem. Quando nós fazemos ciência com base no ativismo, não é ciência, é ativismo. Portanto, quer dizer que ela tem cientificamente uma ideologia que quer demonstrar cientificamente. Portanto, é isso que estamos a falar. Portanto, ora bem, o que nós podemos saber, e isso, enfim, aqui, eu quando estudei biologia, não havia isto é uma coisa que tem menos de 20 anos, e vem sobretudo do mundo anglo-saxónico, mas há uma coisa que nós podemos saber de ciência certa, e essa coisa é: o sexo é binário. E é binário porque não é binário desde ontem, é binário há 1,2 mil milhões de anos, 1.200 milhões de anos. Portanto, é há muito, muito tempo. Mas o sexo não é determinado pela química ou por alguns flúvios ou pela cegonha que escolhe ser menino ou menina. Não, o sexo é determinado biologicamente.
podemos dizer que a sensação do corpo que temos é psicológica e que tem muitas outras facetas além da identificação, desse tipo de identificação. Portanto, e biologicamente, o que determina o sexo, isto é uma coisa que a maior parte das pessoas talvez não tinha noção, o que determina o sexo é o tamanho dos gametas. Portanto, se os gametas forem pequenos, portanto, estamos perante um macho. Se os gametas forem grandes, estamos perante uma fêmea. Portanto, basicamente é o contraste entre espermatozoides e óvulos. Sendo que, podíamos dizer que também era pelo número, porque no número de espermatozoides produzido é muito superior ao número de óvulos produzidos. Mas pronto, apesar de tudo, há esta diferença que é mais universal, digamos assim. A forma como o sexo é determinado, repara, isto é o que determina o sexo. Agora, o que é que determina se nós temos gametas grandes ou gametas pequenos? São os cromossomas, basicamente. Portanto, aí a regra não é tão fechada, digamos assim. Nos mamíferos, 2 cromossomas X é fêmea, um cromossoma X e um cromossoma Y é macho. Curiosamente, nas aves é ao contrário. Nas aves, 2 cromossomas X é macho, um cromossoma X e um Y é fêmea. Mas repara, o que continua a mandar aqui são os gametas, o tamanho dos gametas, que aliás é muito evidente nas aves. Quem quer que tenha uma capoeira sabe, não é? Portanto, porque vê-se, e vê-se bem. Portanto, há um determinismo biológico. Há situações em que determinar se, portanto, digamos, se é macho ou fêmea, no sentido de se produzir gametas pequenos ou gametas grandes, é isso que estamos a falar, eu produzo gametas pequenos ou produzo gametas grandes. Portanto, nos répteis, a temperatura pode determinar se eu produzo gametas pequenas ou, em alguns répteis. Portanto, mas há sempre isto que é o que determina o tamanho, portanto, o sexo é definido pelo tamanho dos gametas. Aquilo que leva a que nós tenhamos gametas pequenos ou gametas grandes é algo que acontece durante o processo da embriologia. Portanto, e pode, nos casos, ser determinado pelos cromossomas, noutros casos, ser determinado por outros fatores. Mas depois, no fim, quando tenho, digamos, o ser nascido, eu posso determinar o que é. Ora bem, e depois há outra coisa, quer dizer, a partir do momento que isto acontece, e repara, isto nos mamíferos, e nós somos um mamífero, é assim há 320 milhões de anos, que é quando apareceram os mamíferos. Não são os 1.200 milhões de anos, é 320. Mas é muito tempo, não é? Portanto, 320 ainda havia muitos dinossauros a circular por aí. Nós mamíferos eram uma coisa muito pequenininha e muito de coisa. Portanto, por isso é que nós atribuímos sexo às pessoas à nascença. Não é uma escolha aleatória, como esta gente diz, porque esta gente diz que é uma escolha aleatória, é uma adivinha. Eu adivinhei qual é o teu sexo. Não. Quer dizer, se a pessoa vem com um pênis, é um rapaz, vem com uma vagina, é uma rapariga. Portanto, quer isso dizer que depois, no crescimento, no desenvolvimento, pode haver percepções diferentes e as pessoas sentirem-se no corpo errado? Pode. Em alguns casos, isso também é determinado pela biologia, no sentido em que corresponde, digamos assim, a erros de transcrição. Portanto, nós temos reprodução sexuada porque isso é necessário para a evolução das espécies. Portanto, se não houvesse reprodução sexuada, provavelmente não haveria homem, nem haveria elefantes, nem haveria mamíferos, nem haveria, se calhar, peixes, portanto, estaríamos ainda naquela fase muito, muito primitiva em que éramos animais unicelulares ou aglomerações de células e pouco mais, que é onde não há, de facto, reprodução sexuada, porque uma bactéria não se reproduz sexuadamente, divide-se em 2. Pronto. Porque é que existe a reprodução sexuada? Para haver mistura de genes de 2 seres diferentes, portanto, do pai e da mãe. Portanto, vai metade do património genético de um, metade do património genético do outro, e o que sai é diferente. Portanto, tem um bocadinho de um e um bocadinho do outro. Não vou entrar agora em muitos detalhes.
toda a gente que fez a formação básica saberá disto, não é? Portanto, e é isso que permite esta variabilidade e esta possibilidade de ter soluções diferentes, digamos assim, que permite a evolução, porque se fosse tudo igual não havia evolução, não havia material sobre o qual a seleção pudesse atuar, pudesse selecionar este é melhor do que outro, e basicamente a seleção atua sobre o sucesso na reprodução. Portanto, é disso que estamos, por regra, a falar. Bem, portanto, agora, neste processo de divisão celular para criar os gametas, portanto, que implica a tal meiose, portanto, uma coisa que também se ensina na escola, às vezes há erros. E, portanto, é por isso que nós às vezes temos, por exemplo, em vez de ter pessoas com 2 cromossomas, temos com 3. XXY, por exemplo. E ficam... olha, não sei se é os casos do que hoje se chama intersexo, mas porventura pode ser. E há outros fatores que podem ter influência, quer dizer, na expressão daquilo que é daquilo que está nos nossos cromossomas, que está nos nossos genes. Pode haver alguns fatores que têm influência disso. Agora, não é tudo. Quer dizer, a ideia de que o sexo é apenas uma construção social, que é o que nos querem fazer crer, é que é uma construção social. O rapaz é rapaz porque o vestiram de azul quando nasceu. Rapariga é rapariga porque a vestiram de cor-de-rosa. Não, quer dizer, vestir de azul ou cor-de-rosa é o que acontece em algumas sociedades, nem sequer em todas. A diferença entre calças e saias também não é de todas as sociedades. Há muitos países onde toda a gente anda com umas túnicas e nós sabemos bem isso, portanto não há essa diferenciação. Agora, há muitas coisas que estão no nosso corpo e na nossa maneira de ser que têm a ver com o que está no nosso património. E por isso é que, inclusivamente, quando muitas vezes as pessoas se sentem mal com o seu corpo, precisam de fazer tratamentos, que podem ser tratamentos cirúrgicos ou tratamentos hormonais. Porque, mais uma vez, a evolução, ao longo de milénios, muitos anos, atuou e faz com que, enfim, o papel do macho e da fêmea, e não é só o papel do macho e da fêmea dos homens, o papel do macho e da fêmea em muitas outras espécies, devemos dar particular atenção aos mamíferos, que são os mais parecidos connosco, não é sempre o mesmo, não é? E não tem que ser obrigatoriamente igual, não tem que ser equivalente. Quer dizer, nós sabemos que há, por exemplo, que a ideia de que é necessário alindar, e portanto colocar as coisas, portanto que há uma atratividade maior nas mulheres do que nos homens, que é uma ideia contemporânea. Mas se nós formos ver a forma como se vestiam na corte do Luís XIV, talvez não fosse bem assim. Talvez não fosse bem assim, não é? Aquelas cabeleiras, aquelas vestimentas, aquelas cores que os homens usavam, era outro tempo, outra maneira, outra cultura, e não deixavam por isso de ser homens. Portanto, da mesma forma que, por exemplo, se formos para as aves, é muito frequente nas aves, não quer dizer que sejam todas, ser um macho que é mais espetacular. Porque o macho depois desempenha uma função de atrair as fêmeas, ele luta pelas fêmeas. Há aqui muitas... Enfim, é um mundo, podíamos continuar aqui a falar durante muito tempo. Mas aqui o essencial, o ponto essencial é aquilo que eu disse. O sexo existe e é determinado pelo tamanho dos gametas. E isso acontece no homem, como acontece no rato, ou na baleia, ou na... Pronto. A Helena Matos ri-se. Não, eu rio, como é que tenho de explicar? Eu levei parte da minha adolescência, quer dizer, nós tínhamos como grande objetivo nas nossas vidas, quer dizer, normalizar o sexo, ou seja, que ele deixasse de ser um segredo, uma coisa, e nunca imaginei, nem por longe, não é, que muitos anos depois, 50 anos depois, acabaria a enfrentar uma espécie de beatos de outro setor, quer dizer... Atenção, porque isto é... Porque é que há esta confusão e esta batalha, que tem muitos aspectos de batalha cultural? Porque não é porque a ciência diga isto ou aquilo. Não é, vamos lá ver, durante muito tempo, enfim, isto podia variar um pouco com as sociedades, mas nós conhecemos histórias de situações em que há mulheres que se fazem passar por homens que se fazem passar por mulheres, algumas vezes não é fazerem-se passar, sentem-se assim.
Sinta-se assim, quer dizer, portanto, e isso nunca, quer dizer, podemos considerar que há situações em que quem queria assumir outro corpo era reprimido, seguramente que houve, e houve muitas, mas em muitas situações a situação era considerada algo que se podia normalizar. E nós, por exemplo, em Portugal, há até uma tradição das marafonas, acho assim que se chama. Matrafonas nos carnavais, dos homens se vestirem de mulher. Sim. Portanto, eu conheço alguns, ali da zona de Torres Vedras, que fazem isso todos os anos com grande... Enfim, sim, alguns pronto, com grande genica até. com grande genica, com grande entusiasmo, e que, olhando para a cara deles, vigor. Enfim, é difícil imaginar alguém mais masculino, digamos assim. Sim. Pronto. Quer dizer, e há muitas outras situações que não correspondem obrigatoriamente digamos, a alguém sentir-se apenas mal no seu corpo. Quer dizer, há coisas que têm a ver com as chamadas Marias Rapazes, ou os rapazes efeminados. Como Todos nós lemos o livro dos 5. A nossa experiência era com a Zé. Com a Zé. Não é? A Zé, que se chamava Maria José e que recusava ser rapariga, não é? E, portanto, queria sempre que a tratassem como rapaz. Quer dizer, portanto, pronto, quer dizer, mas isso não correspondia exatamente ao... Quer dizer, e agora qual é a opção atual? A opção atual é assim. A ordem atual, a opção atual é a seguinte. A ordem atual, ou qualquer ordem, é uma ordem de oprimidos e opressores. Portanto, eu tenho que ver tudo no mundo como oprimidos e opressores. E, portanto, na escala dos opressores, o opressor máximo é o homem branco. Homem e branco. É o opressor máximo. E, portanto, eu tenho que desconstruir, tenho que desfazer esta escala de oprimidos e opressores. E, portanto, tenho que descobrir quem é que o homem branco oprime para o libertar, digamos assim. E, portanto, e para isso, mas o objetivo final é substituir a ordem social. Isto não corresponde, muitas vezes, a realidade nenhuma, porque não é exatamente assim. A gente sabe que não é exatamente assim em muitas outras frentes que têm a ver com as discussões que temos sobre a história, sobre a forma como lemos o passado, as discussões que temos sobre a forma, as guerras identitárias que têm a ver com razões étnicas ou mesmo raciais. Tudo isso é sempre a preocupação de encontrar oprimidos e opressores, mesmo quando os chamados opressores foram, historicamente, os libertadores. Bem, voltando a este ponto, esta preocupação de destruir a ordem social leva, de facto, a esta criação da ideia de que eu tenho que considerar que não há sexo à nascença e que o sexo é uma construção ou social ou pessoal, e, portanto, eu há uma altura na vida em que decido de que sexo sou. Na verdade, não é assim, porque desde o momento em que nascemos, ou melhor, até antes do próprio nascimento, há muitas coisas que se desenvolvem em função daquilo que está nos cromossomas. Está nos cromossomas. Quer dizer, e há a massa muscular de um homem ou de uma mulher são diferentes. E não tem a ver com eu vestido de azul ou vestido de amarelo, ou vestido de cor-de-rosa, ou vestido de branco, ou pô-lo a jogar futebol ou não pô-lo a jogar futebol. A massa muscular, em termos médios, como é óbvio, é diferente. É por isso que há aquela discussão, já fizemos a vez aqui um programa sobre isso, há aquela discussão para saber se mulheres transgênero, isto é, homens que disseram ser mulheres, podem ou não concorrer em atividades atléticas com as mulheres, não é? Porque durante grande parte da sua vida, numas fases de forma mais intensa, noutras menos intensa, eles construíram um esqueleto, que não é só a massa muscular, um esqueleto e músculos que as mulheres têm dificuldade em atingir, porque de facto as hormonas não é só aquelas que aparecem na puberdade, elas já cá estão antes, não é? Contribuíram para isso. Portanto, a ideia de que é tudo uma construção social e uma construção social do poder dominante, da classe dominante, e que isso tem que ser abatido, é no fundo o que está por trás destes ativismos todos. Só que isto tem consequências. E neste momento concreto, algumas das vítimas desta obsessão e desta ortodoxia, porque atenção, isto não é apenas dizer tratem-nos como iguais, porque até aí eu estou com eles. Como iguais, claro. Não me discriminem, claro. Eu quero ser assim à vontade. Não. A questão não é só tratem como iguais, têm que fazer as coisas todas como eu quero. E em qualquer altura. Quer dizer, a Califórnia agora aprovou uma lei
que aliás levou o Elon Musk a sair da Califórnia, aprovou uma lei, e reparem, o Elon Musk é uma história pessoal, em que mete um filho numa situação dessas. Mas ele decidiu tirar as empresas da Califórnia, porque na Califórnia há uma lei aprovada que diz às escolas públicas, que não devem comunicar às famílias se as crianças acharem que são de um sexo diferente. Isto é uma usurpação do espaço das famílias. Quer dizer, é uma usurpação da função de pai e de mãe. Quer dizer, que não... A escola faz segredo sobre algo que é fundamental no desenvolvimento daquela rapaz, daquela criança. E isso tornou-se lei na Califórnia. Estamos num ponto já, eu acho que de absoluto delírio. No Reino Unido, na Escócia em particular, foram aprovadas leis que criminalizavam alguém que tu dizias, eu sou Manuel, não, eu sou Maria. E se eu não te tratar por Maria, vou preso 2 anos. Posso ir preso 2 anos. Portanto, é neste ponto que estamos, não é? Neste ponto que estamos num domínio absolutamente, enfim, quer dizer, de facto não tem a ver com os direitos destas pessoas, tem a ver com a agenda de subverter as regras sociais do mundo moderno, que são regras super inclusivas e super, quer dizer, até há 20 anos atrás este problema não se colocava, só que depois esta construção, que é uma construção intelectual, universitária, ativista, das tais cientistas ativistas, não é? Ditas cientistas ativistas, que levou a este ponto, com uma pressão sobre todos muitíssimo grande, mas mesmo muitíssimo grande, porque quem saia desta ortodoxia é logo transfóbico. É logo transfóbico, quer dizer, imediatamente, não há aqui ponto, eu não posso dizer, no limite, aqui a uns tempos, quem chamar José ou Maria um bebê é transfóbico, porque deve ser, como algumas pessoas que eu conheço, que dão nomes neutros para a pessoa mais tarde escolher. Eu já lidei com pessoas assim, que têm filhos com nomes neutros. Não são portugueses, mas pronto, não interessa para o caso. Estamos no domínio do delírio, não é? Quer dizer, daqui a bocadinho já nem sei. Atenção, porque isto depois pode causar problemas, e está a causar problemas, porque acrescenta confusão à confusão. Já falámos também disso, podemos voltar a falar hoje, que há momentos no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, em que as pessoas têm confusões sobre quem são, para onde vão, sobre o seu corpo. Começam a acontecer coisas no corpo que as pessoas não sabem logo o que é que significam, e portanto há muitas o dúvidas. corpo não se desenvolve todo da mesma forma, não é? Da mesma forma, há mulheres, por exemplo, que quase não têm peito e há outras que têm peitos abundantes, e de repente as que não têm peito podem sentir-se Marias Rapazes, mal, ou podem sentir-se mal porque não se sentem bem naquela figura, ou porque, quer dizer, há tanta coisa que pode acontecer, e de repente não. Se isso acontecer, então, se calhar não és tu, se calhar és um rapaz. Quando se começa a dizer isto às pessoas, acrescenta-se imensa, corre-se o risco de acrescentar imensa confusão. Quando a seguir se diz, vais fazer um tratamento, vais fazer uma operação, vais tomar umas hormonas, vais fazer isto, vais aquilo, leva-se isso a situações, muitas vezes, de rupturas graves. Aquele relatório, falámos também já dele aqui num programa anterior, que saiu no Reino Unido, em que fez um levantamento do que estava a acontecer. E o que estava a acontecer é, de repente, algo que os estudos indicam, quer dizer, porque tem a ver com quer dizer, a chamada disforia de género é uma coisa que existe e que tem uma expressão bastante limitada. E de repente multiplicou por 10, 15, 20, 100 vezes. Mas porquê? Porque é moda. Não é porque haja mais disforias de género. É porque é moda, é porque é uma forma de responder a isso. E isto cria, sobretudo, problemas nas raparigas, afeta os direitos das mulheres. Há uma questão absolutamente... Porque repara, que eu não digo que eu tenho absoluta liberdade. Não há liberdade 100%, não é? Mas que eu tenho absoluta liberdade, mas há quem ache que há, para dizer, olha, eu sou mulher. E agora saio daqui, em vez de ir à casa de banho dos homens, ali do outro lado, por trás daqui do estúdio, entro na casa de banho das mulheres. Estás aqui a fazer? Eu sou mulher. E repara,
Eu estava ontem a ouvir uma entrevista com uma jornalista do Economist, ou uma antiga jornalista do Economist, que escreveu um livro sobre este assunto, e dizia, ela não teve, ao contrário da J.K. Rowling, que teve violência doméstica, teve uma situação muito tensa, ela não teve essas situações, mas dizia, na casa de banho, É horrível. a mulher fica muito frágil. Porque ao contrário dos homens, que digamos, para a maior parte das coisas não têm que baixar as calças, as mulheres têm. E, portanto, isso limita-lhes os movimentos, ficam fragilizadas. E, de repente, dizer-lhes, ou então quando vão trocar de roupa, que têm que estar ali, em situações de desconforto. Houve muitas que abandonaram, por simplesmente deixaram de ir a certos sítios, deixaram de praticar desportos, deixaram de praticar o desporto que praticavam, deixaram de ir aos ginásios aqui. Portanto, as mulheres estão a ser vítimas, assim como estão a ser vítimas também, e mais uma vez no Reino Unido há movimentos específicos nesta área, de aqueles que, por exemplo, às vezes isto não tem a ver com me sentir mal com o meu corpo, tem a ver com eu ter preferências sexuais diferentes. Ter outra preferência sexual, que é uma coisa que nós hoje achamos absolutamente normal, já não é pecado, como foi tanto tempo, temos outra preferência sexual, e de repente, em vez de ser apenas outra preferência sexual, eu sou de outro género, ou sou de outro sexo. Quer dizer, e de repente tudo se misturou, porque primeiro era sexo A ou B, depois disseram, já não existem sexos, existem géneros, e nos géneros, os géneros correspondiam inicialmente, enfim, última década do século passado, portanto já foi há século passado, não é? Portanto, era as preferências sexuais. E agora já não chega a isso. Agora é tudo, não é? Portanto, agora o sexo é que o sexo, aquilo que é biologia, aquilo que está cá dentro, no mais íntimo de nós, desapareceu porque é tudo construção social. E não é assim. Isto seria apenas uma discussão de académicos se não tivesse consequências práticas que são complicadas para as mulheres e também para os gays e as lésbicas. Pronto, Muito particularmente para as lésbicas. E muito particularmente para as lésbicas. Como sempre, são o elo frágil de todas estas coisas. Pronto. O elo mais frágil. Estes ativismos que são ativismos com uma componente de não apenas de salvaguardar os direitos, mas de impor uma agenda de transformação social e de subversão da ordem social. A ordem social tem muitas coisas em que pode melhorar, mas melhora incrementalmente, não melhora a subversão dessa ordem social. E, portanto, é sempre aquela ideia de que uma coisa é, eu não quero ter estereótipos de que as mulheres não podem ser motoristas de táxi, ou não podem conduzir um caminhão, ou no Instituto Superior Técnico há poucas mulheres e muito mais homens do que, por exemplo, há na Faculdade de Letras. Que era o estereótipo. Ler horários de comboios e mapas, como dizia o Lenin. Pois, ou coisas desse... ou coisas desse género. Portanto, isso são estereótipos e esses estereótipos não fazem sentido. Apesar de eu poder achar que se calhar e não faz muito sentido pedir às mulheres para elas irem para a estiva, por exemplo, que são trabalhos que exigem muita força física, ou mais força física do que é habitual. E há trabalhos que os homens também não são os mais indicados para os desempenhar. Mas isso não quer dizer que não haja enfermeiros. Houve uma altura que as pessoas só havia enfermeiras, só havia parteiras, só havia educadoras de infância. Não, os homens também podem fazer esse trabalho, quer dizer, e há cada vez mais homens a fazer esse trabalho, e ainda bem. Portanto, essas coisas, essas barreiras, que são barreiras culturais, devem, na medida daquilo que é correto, que é habitual, vão evoluindo e é bom que evoluam. Agora, outra coisa completamente diferente é que eu querer impor uma norma nova que, na prática, transtorna o desenvolvimento dos próprios jovens. E essa questão, que é uma questão que nós sabemos que tem consequências para miúdos e miúdas que ficam ainda mais baralhados do que naturalmente estão baralhados em certa fase de desenvolvimento das suas vidas.